Sabe que uma das grandes reclamações que eu ouço dos empresários, de empreendedor, é relacionada à precificação, porque a maioria tem muita dificuldade de entender se o preço que está sendo cobrado está correto, se eu realmente estou lucrando, né, com aquele preço que eu estou cobrando. Eu vejo que muita empresa, agência, ela começa meio que a definir o preço dela somente com base no que o mercado determina, sabe? Então, às vezes, pega ali algum valor aproximado do que o concorrente cobra e até é um jeito tranquilo de se precificar. Eu tenho um critério bem claro para quando a gente fala de precificação. O que você pode fazer? Você pode determinar o seu preço e, a partir disso, construir o seu custo a partir do seu preço. Mas é importante você entender se o seu custo, né, aquilo que você cobra, está compatível, a sua estrutura de custos, se ela está realmente compatível com os seus preços. E aí é por isso que a gente pensou numa versão bem simplificada. Então a gente construiu aqui uma planilha bem tranquila de se montar para você conseguir definir a sua precificação, para você conseguir entender também se a sua precificação está correta ou não, qual que é a margem que você está cobrando. Então, vou abrir aqui a planilha e mostrar um pouquinho da utilização dela. Então, toda a planilha da Grimp, a gente começa aqui com a nossa área de bem-vindos. Aqui a gente deixa as informações do desenvolvimento. Quando tem atualização na planilha, a gente vai atualizando aqui. Tem o e-mail de suporte, então teve alguma dúvida, alguma dificuldade com a planilha, vem aqui no e-mail de suporte que a gente vai te dar orientação, a gente te ajuda. Se precisar de WhatsApp, também dá para falar com a gente. Segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas, sempre prazo de um dia útil. Pode mandar mensagem que a gente está à disposição. Também pedimos aqui que essa planilha, como ela foi criada com as nossas ferramentas, só evitar compartilhar. Se for para compartilhar, manda o link direto da planilha, porque ela é gratuita. Então vamos agora falar um pouquinho da prática, né? Como que é a utilização da planilha. São basicamente duas abas, tá? Então a primeira, você vai fazer o cadastro inicial das informações. Então aqui a gente separou em custos fixos. Então eu vou colocar aqui uma descrição dos meus custos fixos. O que são os meus custos fixos? São aqueles que eu tenho que pagar mensalmente e não tem jeito. Então o que entra como um custo fixo? É um aluguel, é o software, né? Então a gente tem aqui o Adobe, o Trello, o RD Station, tem que pagar a contabilidade, o BPO financeiro, tem que pagar a internet. Então eu vou preencher aqui para ter uma ideia dessa construção. Então vamos colocar aqui um valor de aluguel de R$ 2.500, vou colocar aqui o Adobe de 160, vou colocar aqui o Trello R$ 45, vou colocar um RD Station aqui R$ 390, vou colocar um BPO financeiro aqui R$ 1.500, vou colocar a internet aqui 350, vou colocar a contabilidade aqui mais 750, aí vamos acrescentar mais alguns custos aqui que a gente pode colocar, que são custos que pode ser que tenha ali na agência, né? Então, a gente pode acrescentar aqui manutenção do escritório, né? Então, Copa, gastos, Copa. Então, eu vou colocar aqui R$ 500. Eu vou trocar isso para limpeza e Copa. Vamos pensar aqui. Aí a gente tem, eu vou colocar água e luz num custo só. Qual que é? Você coloca uma estimativa, tá? Água e luz. Todo mês é um valor, mas se você não tem um valor fixo, coloca pelo menos uma média do que foram os últimos meses para você ter pelo menos uma noção. Então, eu vou colocar aqui R$ 300. Então, vai incluindo todos os seus custos mensais, aquilo que você tem que pagar todo mês e que está fixo, com exceção da mão de obra operacional. Se, por exemplo, você paga um designer, ele não é uma mão de obra que você quer colocar pagando por hora. Aí você coloca aqui como um custo fixo. Agora, se você coloca isso como um funcionário, né, que ele trabalha diretamente na operação, então desenvolvendo isso, aí você inclui aqui na mão de obra. Outra coisa, o salário dos sócios, né, então o Prolabore. Sócios, né, no formato correto, ele precisa ter um Prolabore. Prolabore é o salário que ele recebe mensalmente. Então, se esse sócio ele trabalha na operação,
ele tem que ficar aqui na mão de obra operacional. Então, ele tem que incluir aqui. Se esse sócio não trabalha na operação, ele fica aqui no custo fixo, entendeu? A mesma coisa vale se você tem um funcionário administrativo. Ele não cuida da operação. Se ele não cuida da operação, ele tem que ficar aqui no custo fixo. Mão de obra operacional é só para sua operação. Então, aqui que é a operação, Jefferson? É aquilo que está relacionado diretamente ao produto que você está oferecendo. Então, se eu estou falando de um social media, o que a gente tem aí? Se eu estou falando de um serviço de social media, então eu tenho o designer, eu tenho, sei lá, eu vou falar num contexto geral, o desenvolvedor, o gestor de tráfego. Então, são as pessoas que a gente opera efetivamente o negócio. Aí se eu estou falando do sócio, meu sócio, ele não trabalha na operação, a gente só cuida da gestão, da administração, então eu vou incluir aqui, ó, Prolabore, sei lá, vou colocar aqui, 5 mil. Aí ele vem aqui, entendeu? Agora vamos falar da mão de obra. Então, eu vou colocar aqui, ó, o João Carlos Nascimento. Então, o João Carlos Nascimento, a gente está falando aqui do custo total. Custo é diferente de salário que ele recebe. Então, se ele recebe R$ 2.500 mais um auxílio home office, mais um vale alimentação, então você tem que incluir aqui o custo total, tá? Então, é quanto que o João Carlos aqui, ele custa para a empresa. Qual que é a função dele? Então, ele é designer. Quantas horas o João trabalha por mês? No geral, tá? Seguindo a CLT, a gente tem aqui 220 horas. Se a sua empresa tem menos, você reduz. Às vezes ele é um freelancer seu e aí você não quer colocar ele por hora, aí você joga ali para o administrativo. Mas se a gente for trabalhar por horas, aí você pode colocar aqui. Se você quiser medir isso de outra forma, aí a gente está fazendo aqui no cálculo num formato de horas, tá? Para a gente calcular. Então, o João Carlos Nascimento, ele trabalha 220 horas. E aí, o que acontece? A gente tem uma regra de produtividade. Pensa comigo, o cara ele trabalha 220 horas no mês, mas ele não fica 100% do tempo trabalhando. No geral, tá? Uma empresa que ela tem uma boa produtividade, a taxa produtiva dela é de 75%. Então, das 220 horas, o João ele trabalha mais ou menos 75%, ou seja, 165. Se você não tem uma métrica, se você não mede lá a produtividade, tem algumas empresas que costumam ativar o timer e medir a produtividade. Aí o que eu recomendo? Mantenha os 75%. Se você sabe isso, aí você pode ajustar, beleza? Então aqui ele calcula já pra gente, então são 75% de 220, a gente tem 165 horas produtiva. Ou seja, o custo hora do João é de 18,18. Então esse aqui é o custo hora. Agora eu vou colocar a Luana Cristina Andrade. A Luana Cristina Andrade, ela tem um salário de 3.500, ela é social media. Então, 220 horas também, a mesma coisa. Aí eu vou colocar a Laura Adonirana. Vamos pensar num nome bonitinho para ela. Donirana. Ela tem um salário de R$2.000. Vamos colocar que ela é uma assistente de tráfego. De marketing. Assistente de marketing. Então, salário 200. Vamos colocar que ela é estagiária, porque o estagiário da operação ele entra aqui também. Estagiário, ó, 160 horas. Meu estagiário ele tem uma produtividade menor. Você pode reduzir isso aqui, ó, para 50%, 60%. Então, eu vou até reduzir no caso do estagiário, que ele vai demandar mais tempo de aprendizado, então o tempo produtivo é menor. Então lembra, tempo produtivo é o tempo que eu estou trabalhando, eu estou produzindo, então isso é um tempo produtivo. O resto não é tempo produtivo. Eu vou colocar só esses três para a gente dar a sequência, então você vai preencher aqui com a sua mão de obra, tá bom? Então, custo fixo entra aqui,
custo da sua mão de obra, ela entra aqui nessa planilha. É isso que eu preciso preencher. Agora a gente vai para a aba da precificação, é aqui que a gente determina efetivamente o nosso preço. Eu vou colocar aqui o nome do serviço, então eu vou colocar aqui, ó, eu vou fazer um serviço assim, ó, redes sociais, 4 posts. A primeira coisa que eu preciso saber é qual o tempo de execução desse serviço. Então eu deixei até aqui as informações, ó, esse número de horas, ele inclui planejamento, a execução, a aprovação, as revisões, quanto tempo eu levo para fazer o serviço completo de redes sociais. Ah, eu não sei. Aí você vai precisar começar a medir para você ter uma ideia. A gente não consegue precificar se a gente não sabe quanto tempo eu levo para executar um serviço. Porque senão você vai continuar só chutando, entendeu? Então é importante você ter essa noção do tempo, mesmo que seja uma estimativa. E aí você vai me falar, ah, mas o funcionário, o cliente X, ele leva mais tempo que o cliente Y. Tira uma média, tá? Tira uma média do quanto que seria num processo correto. Então vamos colocar aqui que todo o processo para 4 posts aqui, esse tipo de serviço, ele leva 8 horas no mês. Então aqui, ó, é um número em horas, tá? Então sempre em horas. Se for 8 horas e meia, você vai quebrar esses 30 minutos dividido por hora, então dá 8,5, tá? Então divide sempre em horas, ó. Vou até deixar 8,5. Ele tá arredondando aqui, mas ele vai calcular 8,5. Número em horas, não esquece. Aí beleza. Aqui a gente vai para o custo da mão de obra. O que é isso? Ele vai pegar o salário médio, aqui que a gente tirou. Então a gente tirou aqui, ó, um salário médio de R$19,95. R$19,95 vezes o total de horas. Ah, mas sei lá, por exemplo, nesse serviço, o meu gestor de tráfego, ele tá lá cadastrado, mas ele não atende para esse serviço. Eu tô tirando uma média, tá? Então a gente tá fazendo aqui uma versão simplificada, a ideia é ser realmente uma média. Porque o correto realmente é você separar, mas aí a gente não estaria falando de uma planilha simplificada, a gente tá falando de uma versão completa. Aqui a ideia é a gente simplificar pelo menos para você ter uma noção do seu preço e já começar a ter ali uma base, né, para você começar a cobrar corretamente. Aqui, ó, ele me traz o meu custo fixo. Então ele pega aqui do meu cadastro, ó, o meu custo fixo aqui embaixo, o meu total, e ele divide pela proporção. O que é a proporção? É a quantidade de horas. Então a quantidade de horas que o meu time trabalha, ele está dividindo aqui, né, nas horas potenciais, para eu poder ter uma estimativa do meu custo. Então, feito isso, a gente pode acrescentar também aqui o custo adicional. Então, qual que é um exemplo de custo adicional? Então, se esse serviço, por exemplo, o serviço de social media, eu preciso pagar alguma coisa específica para esse serviço. Nesse caso aqui não teria isso, mas vamos supor que eu tenho que pagar um redator só para esse serviço. Então, 4 posts desse redator, a empresa lá que me cobra, ela me cobra, por exemplo, R$250. Vou colocar 500, vai. R$500 para eu fazer esses 4 posts. Então, esse é o valor que o redator me cobra. Então, eu preciso incluir isso dentro do meu serviço. Aqui a gente tem, então, um resultado, né? Então, a gente tem os 500, que é o custo direto, né, que eu tenho que pagar por esse serviço, o meu custo fixo proporcional a 9 horas e o meu custo da mão de obra proporcional a 9 horas. Feito isso, o custo total do meu serviço é de 832. Então aqui, ó, eu estou somando os 3. Somei os 3, agora sim eu tenho uma base para eu poder avaliar a minha precificação. Eu tenho alguns critérios que a gente falou então dos custos, né? E agora eu começo a colocar as margens e os custos indiretos ali, na verdade são os custos diretos sobre esse cálculo para eu chegar na minha precificação. Todo serviço, a gente tem que pagar o valor de imposto sobre ele. Mesmo que você esteja no MEI, que aí você não queira colocar, é importante você já precificar com imposto, porque eu sei que você quer crescer, e se você quer crescer, é importante que você já comece a cobrar um valor de imposto. O valor mínimo que a gente tem de imposto
é de 6%. Então isso é dentro da tabela do Simples Nacional, aí você pode consultar com o seu contador, mas o mínimo da taxa inicial que a gente tem no Simples Nacional é de 6%. Então você pode colocar até mais. Se você já tem um faturamento acima de 180 mil ao ano, então você não está provavelmente mais nessa taxa aqui de 6%. Se você quiser deixar 10%, você pode deixar, mas aqui eu estou colocando a taxa inicial. Então aqui você pode modificar. A comissão. Então vamos supor que você tenha uma comissão que você pague sobre esse valor. Eu deixei aqui uma comissão de 5%, mas se você não tem comissão, você pode zerar, não tem problema. E se você tiver, você pode ajustar conforme o valor da sua comissão. Ah, mas a minha comissão ela muda conforme o cliente. Aí você deixa uma média, tá? Porque é o que eu falei, a gente tem que ter uma base, porque senão você vai começar a colocar um monte de empecilhos e não vai calcular. A gente precisa pelo menos ter uma base aqui para a gente ter a definição. E por fim, a gente vai... Por fim não, né? Agora a gente vai para a nossa margem de lucro. É aqui que você determina o quanto vai sobrar para você. Então é na sua margem de lucro que a gente vai determinar isso. Eu coloquei uma taxa mínima aqui, né, de margem de lucro de 20%. Mas você pode ajustar isso. Se você quiser que o seu lucro seja 10%, você pode ajustar para 10%. Então isso vai interferir diretamente no seu preço. Ah, eu acho que a minha margem de lucro é de 60%. Ajusta a sua margem de lucro conforme. Mínimo que eu estabeleço é 20%, tá? Esse é o valor que você vai ganhar. Então, tem que pensar exatamente isso. Do valor final, 20% é o que você vai ganhar. Você acha que o valor do seu serviço, né, ele vale, né, o quanto você quer ganhar, é 20%? Então, seja 20%. Então, a ideia principal aqui é você ajustar o seu preço conforme a sua margem. Então, você define a sua margem de lucro para entender a sua precificação. Ou você entender se a sua precificação está correta. Feito tudo isso, eu vou definir também uma taxa de risco. O que é essa taxa de risco? Eu até coloquei aqui, ó, recomendamos uma taxa de risco conforme a sua idealização do projeto. Vamos supor que você entende que esse é um cliente grande, você vai ter ali um trabalho maior, vai exigir um cuidado maior, então eu quero colocar uma taxa de risco maior. Ou mesmo é isso, né? O cliente é maior, ele pode pagar mais, então eu vou acrescentar aqui uma taxa de risco para esse cliente. A soma disso tudo é o que a gente chama de markup. Markup é basicamente, até vou pegar aqui que eu coloquei a definição, markup é o indicador sobre o custo do serviço. Então é baseado no markup que a gente tem a nossa precificação final. Então temos aqui o valor de R$ 1.300. Aí vamos supor que você me fale assim, ah, mas esse serviço eu cobro R$ 1.000. O que a gente pode fazer? A gente pode ajustar aqui, ó, com base na sua precificação. Então eu posso ir colocando aqui a margem, tá vendo aqui, ó, 0,75. 0,80, vamos colocar assim. Ó, se você cobra R$ 1.000 por esse serviço, isso significa que a sua margem de lucro, então vamos supor que eu estou cobrando R$ 1.000 por esse serviço, eu tenho exatamente esses custos, aí eu vou tirar aqui, por exemplo, a margem de risco, então vamos supor que eu não quero colocar uma margem de risco para esse negócio. Então, isso significa que a minha margem de lucro, ela está próxima a 10%. Então, essa que é a ideia aqui, tá? Você poder entender se a sua precificação está correta ou não, ou você pode estruturar e já deixar isso determinado, né? Então, vou deixar aqui já determinado que nessa circunstância o meu preço seria R$ 1.300. E se eu quisesse cobrar mais, né? Então, eu posso aumentar a minha margem de lucro. Então, 30% eu cobraria aqui R$ 1.500. 40% eu cobraria R$ 1.800. Como que é essa questão da margem, tá? Isso aqui eu vou abrir um parênteses aqui até para explicar. Pensa no seguinte, ó, se você tem uma receita de R$ 1.000, então eu tenho aqui a minha receita de R$ 1.000. Aí eu tenho o custo. Então, no caso aqui, né, então vamos colocar que o meu custo, ele seja de 832. Então, o meu custo do serviço vendido, é o que a gente chama de CSV, ele é de 832. Ou seja, o custo direto,
ele é 832, beleza. Aí eu tenho os custos que eu tenho que pagar diretamente por isso. Então eu tenho que pagar imposto. Então se eu estou tendo uma receita ali de R$1.000, vezes 6%. Então eu tenho que pagar no mínimo aqui, ó, R$60 de imposto. Eu tenho que pagar a comissão do vendedor, então vamos colocar aqui mais 5%. Aí eu vou colocar aqui, o que mais que eu coloquei aqui? Vamos ver aqui, ó. Então, a comissão, aí o resto é a margem e o lucro, tá? Então, disso daqui, então, por exemplo, é o meu custo direto, né? Imposto e o meu comissão. Então, aqui, ó. Custo do serviço, 832. Imposto, R$60. Comissão, 50. Então, isso significa que o que me sobra é R$58. Então, R$58 é a minha... Ó, se eu for pegar aqui, esse é o meu lucro, tá? Então, lucro. R$58. Se eu for dividir os 58 pelos R$1.000 aqui, ó, significa que eu tô tendo aqui uma margem de 6%, entendeu? Então é basicamente isso aqui que é a estrutura do cálculo. Se eu tirasse aqui a minha taxa de risco, tá vendo? Então fica justamente aproximado ao que eu coloquei ali. Então essa é o cálculo para você entender essa margem de lucro aqui, é o valor que vai representar o seu lucro final. Então se eu quisesse que a minha margem de lucro aqui ela fosse... Então, vamos colocar aqui um valor maior, vamos colocar 30%. Então, o valor aqui, ó, ele seria 1.410. 1.410, o meu custo do serviço, ele continua 832, a minha comissão e o meu imposto aumenta, porque ele é proporcional, e o meu lucro aqui, que eu coloquei uma margem maior, né, então eu coloquei 30%. Aí eu vou multiplicar, então. Opa, aqui eu tenho que reduzir o valor. Então, aqui é igual a esse menos esse menos esse. Beleza. Tá vendo? Então, a minha margem de 30% me sobraria 422. Essa que é a ideia, tá? Então, até posso colocar aqui, se vocês acharem interessante, né? Eu vou acrescentar nessa versão, para a gente já saber qual que seria o meu lucro final. Mas aí eu teria que calcular colocar o preço e a comissão também, então ele não ficaria tão interessante que eu teria que separar por barras. Mas qualquer coisa eu penso numa nova versão que eu acrescente aqui também essa para você ter essa noção do quanto é desse valor que vai ficar com imposto, que vai ficar com comissão, em valor, né? Mas é só para você entender o conceito realmente. Então, se você cobrar 1.410, né, significa que você está tendo uma margem de lucro de 30%, uma comissão de 5%, imposto 6%, e você tem que pagar 832 do seu serviço. Beleza? Então, explicando novamente, essa é uma planilha de simplificação, uma planilha de precificação simplificada para você começar a entender a sua estrutura de custos e entender se pelo menos ali numa base a sua precificação está correta ou não está correta. Então é isso, se precisar de algum suporte, pode deixar aí nos comentários, pode mandar a mensagem aqui no e-mail, contato@grimp.com.br, ou clica aqui e deixa a sua dúvida, pode me chamar no WhatsApp, que eu estou pronto aqui para ajudar, e o que a gente puder melhorar na planilha, a gente vai melhorá-la sem qualquer problema. Não deixa de se inscrever aqui no canal, também seguir a gente, curtir, deixar seu comentário. Se tiver qualquer coisa, entre em contato. Acho que é isso, eu não sei encerrar vídeo. Fica para a próxima e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!